vocês prestem atenção, façam as atividades. E agora vamos fechar os olhinhos e orar, tá bom? Para começar. Crianças, hoje eu estou aqui para fazer a oração do cultinho. Então vamos orar? Deus, abençoe do cultinho, das crianças, previne todo o vírus da Covid-19 e abençoa eles que a palavra fique no coração deles. Amém. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Diga, Pai, eu amo a sua presença. Pai, eu amo a sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, e aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro,
ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterno é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Fácil, né, crianças? Então vamos lá. De novo. Bora lá, tio Léo. Celebrai. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, a sua fidelidade, E a sua fidelidade, geração, geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Aleluia. aleluia, glória, aleluia. Aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Muito fácil, né, tia? Vocês fez uma coreografia bem facinho. Então vamos lá, crianças. De novo, hein? Aleluia. Aleluia. Vamos lá, tio Léo. Aleluia, glória, aleluia, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Para finalizar. Aleluia, glória, aleluia, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Shalom, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que todos tenham passado uma semana muito abençoada, cheia da presença de Deus. E agora nós vamos para uma hora muito especial, que é a hora da nossa história. Nós estamos aprendendo sobre os heróis da fé e hoje Tia Lori tem mais um herói para contar para vocês. Essa história tá lá no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. Então, crianças, agora é hora da gente se conectar ainda mais com Deus, porque todas as vezes que nós lemos a palavra, Deus sempre tem algo para nos ensinar. Então, precisamos estar com os nossos ouvidos atentos e com o nosso coração aberto para entender o que Deus ele quer falar com a gente nesse dia. Então, fique conectado com Deus nessa hora, certo? Bora lá então. Como eu disse, essa história está lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, lá no capítulo 37. E conta a história de um pai que tinha muitos filhos. Crianças, eles tinham muitos filhos. Ele tinha muitos filhos. Quantos irmãos você tem aí na sua casa, hein? 1, 2, alguns têm 3, outros têm até 4, né? Mas esse pai, crianças, ele tinha muitos e muitos e muitos filhos. E o nome dele, quem lembra aí? Quem sabe, deixa eu te procurar aqui, quem sabe quem é o homem que tem muitos filhos, hein? O nome dele era, tcharam, Jacó, crianças, Jacó.
Jacó, ele era um homem muito abençoado por Deus, lembra? E ele tinha muitos filhos. E eu vou agora mostrar quantos filhos que ele tinha. Conta junto com a tia, tá bom? Vamos lá. Deixa eu pôr tudo aqui no meu colo, que tem bastante filho. É quase, ou não, é um time de futebol. Vamos lá. Deixa eu trazer essa plaquinha mais pra cá, vamos lá. 1, 2, agora, 3, 4, 5, 6, 7, quase não cabe aqui. Esse aqui eu vou pôr aqui. 8, a tia vai ter até que levantar. 9, 10, 11. Jacó tinha muitos filhos, como a tia disse. Só que tá faltando um filhinho aqui. Quem que vocês acham que é, crianças? Jacó tinha um filho que era o filho da sua velhice. Quando já era, sabe, velhinho, já tinha bastante idade. Quem aí sabe quem é o herói da fé de hoje? Nós vamos aprender hoje sobre a história de José, crianças. José era o filho mais novo de Jacó. E a palavra fala, crianças, que ele amava José. Jacó amava José. Era o seu filho preferido, crianças. E aí, teve um dia que Jacó, ele resolveu dar um presente para o seu filho. Qual presente vocês acham que ele deu? Quem aí gosta de ganhar presente? É legal ganhar presente, não é? E aí, Jacó deu um presente para o seu filho que ele tanto amava. E a palavra fala que ele deu uma túnica, crianças, ou seja, uma roupa. Olha que roupa mais linda, cheia de cor. Olha só. E aí, José ficou muito bonito com a sua roupa nova. Só que aconteceu uma coisa. Os seus irmãos ficaram enciumados, eles ficaram com ciúmes porque o pai deu um presente só para um filho, deu uma túnica só para José, e aí eles ficaram com ciúmes, crianças. Vê se pode. E eles, todos os irmãos, por causa desses ciúmes que eles tinham, eles achavam que José era o filho preferido. Então, crianças, eles tinham ciúmes e tinham raiva do seu irmão. Olha que coisa mais feia, eles tinham raiva. E aí, a Bíblia fala que determinada vez, deixa eu pegar aqui no meu celular, ó, tá em Gênesis 37, tá bom? Essa é a história completa. E aí a Bíblia fala que determinada vez, José, ele teve um sonho. Crianças, Deus era na vida de José. E aí teve um dia que ele teve um sonho. E esse sonho dizia o seguinte, olha lá, Gênesis 37, a partir do versículo 6. E aí José teve esse sonho e foi contar para os seus irmãos. Olha só o sonho que ele teve e o que ele foi contar para os seus 11 irmãos. Olha só. Diz o seguinte, ele disse, ouçam o sonho que eu tive. E disse, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé. E aí ele disse para os seus irmãos, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante de mim, ou seja, diante do feixe de trigo de José. E aí, crianças, seus irmãos ficaram irritados, ficaram bravos. Como assim? Você está dizendo que você vai reinar sobre nós? Como assim, José? Eles ficaram bravos.
crianças, e ele também contou aos seus irmãos. E esse outro sonho dizia o seguinte, ele disse, tive outro sonho, e desta vez foi o sol, a lua e as 11 estrelas que se curvaram diante de mim. E aí, crianças, seus irmãos ficaram muito irritados, ficaram muito bravos, porque esses dois sonhos, ele queria dizer que todos os seus irmãos iriam se render, né? Iam se curvar diante dele. Então todos ficaram ainda mais bravos, com mais ciúmes e com mais raiva do seu irmão José. E aí, crianças, certo dia Jacó pediu que o seu filho José fosse ao encontro dos seus irmãos que estavam trabalhando lá no rebanho. E aí ele disse, filho, vai lá ver como que os seus irmãos estão e traga-me notícias. Pois bem, José obedeceu seu pai e aí foi até lá o campo aonde estavam os seus irmãos. Eles tinham ido trabalhar e cuidar do rebanho. E aí, ele estava chegando, quando os seus irmãos viram ele. E aí disseram, olha lá ele, olha aquele José sonhador. E aí, crianças, a palavra fala que eles queriam matar o seu irmão José. Olha que coisa horrível, crianças. Eles estavam entre os 11 irmãos, planejando a morte de José. E aí, um dos irmãos não concordou com aquilo que estava acontecendo, mas eles estavam com muita raiva, estavam com muito ciúmes do seu irmão José. E eles resolveram fazer uma coisa horrível, crianças. Eles pegaram José, olha só, e tiraram a sua veste, sua túnica com muita raiva, porque eles estavam com muitos ciúmes, porque Jacó tinha dado aquela túnica, aquela veste somente para José. Então eles arrancaram com força, rasgaram a túnica, jogaram e puseram José dentro de um poço, crianças, olha só, de um poço bem profundo, bem fundo. E aí eles venderam José como escravo. Eles não mataram José, mas venderam eles para uns homens que estavam passando lá naquela hora, e aí venderam José como escravo. E aí, o que vocês acham que eles deram de desculpa, falaram para Jacó, o seu pai? Porque Jacó, com certeza, iria sentir falta do seu filho José. E aí, eles então contaram para o seu pai que um animal do campo tinha pego José e tinha matado ele. E aí, seus irmãos pegaram sangue de um animal que estava passando e sujaram a túnica de José de sangue para mentir, para fingir que José havia sido morto por um animal. Olha que coisa feia, crianças. Além de mentir para o seu pai, Jacó, ainda jogaram seu irmão dentro de um poço e venderam ele como escravo para uns homens que estavam passando naquela hora. Jacó, o pai, ficou muito triste, crianças, ficou muito triste porque ele amava muito seu filho José. Ele ficou arrasado, crianças, ficou muito, muito triste. Então, crianças, como a tia Lori disse, José, então, ele foi vendido como escravo para uns homens que estavam passando ali, naquele momento que ele foi jogado no poço, lembra? Então, ele foi, vendido como escravo. E aí, ele começou a trabalhar lá no Egito. E
todos começaram a ver que ele trabalhava certinho, que ele era um bom servo, que ele era responsável. E então, crianças, ele começou a trabalhar lá no palácio, lá para Potifar, que era o oficial de Faraó. Olha só, ele começou a trabalhar lá dentro. E ele, como eu disse, ele era muito responsável, ele trabalhava certinho, ele respeitava as pessoas e começaram a se agradar do trabalho de José. Olha só, e aí, vocês acham que mesmo ele passando, crianças, sendo escravo, olha só, mesmo sendo escravo, ter sido jogado num poço, vocês acham que Deus estava com ele? O que vocês acham? Deus estava sobre a vida de José? Crianças, Deus estava vendo todas as coisas que estavam acontecendo na vida de José. Porque Deus tinha um plano para realizar na vida dele. E José em nenhum momento ficou murmurando, não. Ele não ficou reclamando, ele não ficou falando mal de Deus. Não, ele continuou confiando em Deus, porque ele sabia, crianças, quem era Deus. E aí, como eu falei, ele começou a trabalhar, mas aconteceu uma coisa. Olha só, começaram a levantar falsos testemunhos contra ele, ou seja, começaram a acusar, ele de ter feito algo que ele não fez. A esposa de Potifar começou a acusar José de fazer uma coisa que ele não fez. Crianças, ele não tinha feito nada de errado, mas ela começou a acusá-lo, e então ele foi colocado, crianças, em uma prisão injustamente, porque ele não tinha feito nada de errado. Mas a esposa de Potifar estava acusando ele de algo que ele não fez. Olha só. Então ele foi jogado na prisão e lá ele ficou durante um bom tempo, lembrando que injustamente, porque ele não tinha feito nada de errado. Mas Deus ainda estava sobre a vida dele, crianças, e lá dentro daquela prisão, Deus começou a trabalhar na vida dele, ou seja, deu continuidade naquilo que Deus já estava fazendo. José, ele tinha o dom de interpretar sonhos, ou seja, quando Deus dava um sonho para alguém, ele tinha a sabedoria, o discernimento que Deus dava para ele, para que ele interpretasse aqueles sonhos. E ali Deus começou a falar com ele, e ali tinham 2 prisioneiros que tiveram um sonho, e ali Deus deu a interpretação daquele sonho para José, ou seja, Deus disse o que aqueles sonhos significavam, e aí ele começou a ser conhecido por isso, como o homem que interpretava sonhos. E a Bíblia fala então que certa vez Faraó teve um sonho, crianças. Faraó teve um sonho. Deixa eu abrir aqui para vocês, porque eu quero ler esse sonho. Tá lá em Gênesis, lá no capítulo 41. Olha só. Faraó teve um sonho. E olha o que diz o sonho dele, crianças. Ele estava, ao final de 2 anos, Faraó teve um sonho. Enquanto José estava preso, presta atenção, fica ligadinho aí agora. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, só que essas crianças eram feias e eram magras, que foram junto das outras à beira do rio Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as vacas belas e gordas. Olha isso, olha o sonho que Faraó teve. Olha só. E aí Faraó acordou nessa hora e aí depois voltou a dormir. E aí ele teve mais outro sonho. Olha só o que diz esse outro sonho de
Faraó, 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no pé, certo? Depois brotaram outras 7 espigas, e essas eram pequenininhas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas, presta atenção, as espigas mirradas engoliram as 7 espigas bonitas, graúdas e cheias. E então o Faraó acordou e se deu conta de que era um sonho. E aí, crianças, ele não conseguia interpretar, ou seja, ele não conseguia entender o que queria dizer aquele sonho. E aí ninguém ali sabia o que aquele sonho queria dizer. E aí foi quando disseram assim para ele: Faraó, tem um homem que o nome dele é José e ele está preso. E ele revela sonhos, ele interpreta sonhos. E aí Faraó mandou, crianças, tirar José da prisão, levar até a presença dele para que José revelasse aquele sonho que ele teve. Olha só, então ele foi, José foi lá até a presença de Faraó para revelar qual era o sonho. Quem que vocês acham que dava essa revelação para José? Será que esse conhecimento, que esse discernimento era dele mesmo? Não, crianças, vinha de Deus. Deus é que dava esse entendimento, esse discernimento para ele, que dava essa sabedoria, essa capacitação. Então, Deus mostrou para José o que aquele sonho significava. Olha só, e aí mais aqui para frente, lá no versículo 26, José então explicou para Faraó o que queria dizer aquele sonho. E ele disse o seguinte: as 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. Olha só, aqueles 2 sonhos era só um sonho. Era Deus querendo mostrar alguma coisa. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, pequenininhas, queimadas pelo vento leste, querem dizer que são 7 anos. Serão 7 anos de fome, ou seja, crianças, ia vir sobre toda a terra muita fome. E aí, olha só, teriam 7 anos de muita fartura, ou seja, de muita comida, mas também viria um tempo que eles iriam ficar sem alimento. Então, Deus ali mostrou, ele revelou para José o que ia acontecer. E com isso, crianças, eles puderam tomar uma decisão, que era de guardar o alimento, para que quando viesse a fome, eles não ficassem passando fome. Certo? E assim aconteceu. Veio o tempo de muita fartura, de muita comida, mas também veio o tempo da seca, veio o tempo que não tinha mais alimento. E aí todos os povos de todas as terras próximas, distantes, eles não tinham comida, não tinha, crianças, só tinha alimento aonde? No Egito, aonde José estava, crianças. E Faraó, todos ali se agradaram muito, porque Deus estava sobre a vida de José, e eles tornaram José um governador, crianças, e agora ele era um homem muito importante. Olha só que roupa bonita dele, olha só, ele se tornou um governador, ou seja, ele cuidava, ele gerenciava, ele cuidava de tudo lá no palácio, no reino, inclusive sobre os alimentos, sobre a comida. E aí aconteceu uma coisa: como só tinha comida lá no Egito, os outros povos souberam disso, e aí eles foram
pegar comida onde? Eles foram pedir comida onde? Lá no Egito, crianças, eles foram. Então, vários povos iam lá no Egito comprar comida. E aconteceu o seguinte, vou contar para vocês. Sabe quem que apareceu lá para comprar comida? Chuta, quem? Bota aqui, tio. Os irmãos de José, crianças. Olha só, os irmãos de José apareceram lá para comprar comida. Eles nem imaginavam o que tinha acontecido na vida de José. Eles nem desconfiavam, na cabeça deles, imagina, nem se passava a ideia de que José havia se tornado um governador, um homem muito importante. E aí eles foram lá comprar comida. Deixa eu virar assim, tio, para eles verem José aqui. E aí eles foram lá comprar comida. Quando eles viram, eles se depararam com quem? Com José. E aí José olhou para eles. O que vocês acham que José fez nessa hora? Será que José ficou com raiva e disse: pode ir embora daqui, que aqui eu não vou dar comida. Vocês me jogaram no poço, eu não vou dar comida para vocês. Vocês acabaram com a minha vida. O que vocês acham? Será que José fez isso? Não, crianças, a palavra de Deus fala que quando José viu que eram os irmãos dele, ele decidiu perdoar os seus irmãos. Ele perdoou os seus irmãos de tudo que eles tinham feito de errado, tudo aquilo que eles tinham mentido, tinham inventado para Jacó, o pai deles, lembra? Que ele mentiu para o pai? Pois é, mas José, ele perdoou os seus irmãos. E aí, esses irmãos, também eles reconheceram o seu erro, viu que eles tinham errado, que eles tinham feito algo que foi muito feio, que foi muito desagradável. Mas, crianças, diante de tudo aquilo que eles fizeram com o seu irmão, Deus estava sobre a vida de José, mesmo que ele tivesse sido jogado no poço, vendido, foi preso injustamente, muitas coisas aconteceram na vida de José, mas Deus estava sobre ele. E o que a gente aprende com essa história? Olha só, outra coisa. Jacó também soube que o seu filho José, o seu filho amado, estava vivo ainda. E ele ficou muito contente. José mandou que seus irmãos buscassem Jacó. E ele ficou muito contente de ver o seu pai de novo, seu filho de novo. E ele de ver o seu pai, Os dois. Certo, crianças? E o que a gente aprende com essa história, então? O que a gente aprende? Que José, ele foi um herói da fé, ele teve muita fé, mesmo diante de tantas dificuldades, ele não murmurou contra Deus, por mais que ele estivesse sofrendo, ele não reclamou com Deus, mas não, ele manteve a sua confiança em Deus, ele confiou em Deus, mesmo diante de tudo aquilo. E nós temos que fazer a mesma coisa, mesmo quando a gente está passando por dificuldades, mesmo quando tem coisas que às vezes a gente não entende. Quem diria que de um poço ele fosse virar um governador, um homem importante depois? Pois é, quando nós estamos com Deus, crianças, quando Deus está conosco, nós somos vitoriosos, mesmo que aconteçam situações difíceis, mas no fim nós sabemos que Deus sempre tem um plano perfeito. E outra coisa, ele foi um herói aqui, perdoador, ele perdoou os seus irmãos, mesmo diante de tudo que eles tinham feito de errado com ele, com José. Certo? Então essa foi a nossa história de hoje.
Vamos aprender com José a ter fé, a perdoar e a confiar em Deus. Certo, crianças? Então, antes nós vamos orar, vamos fechar nossos olhinhos, vamos colocar a mãozinha sobre o nosso coração e vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Vamos lá? Senhor, ó Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai. Muito obrigada por essa palavra, muito obrigada pelo teu amor pelas nossas vidas. Obrigada porque tu és um Deus fiel, Senhor, e nós sabemos que o Senhor tem um plano perfeito. Eu sei que o Senhor tem um plano perfeito para cada criança que está assistindo esse cultinho. Senhor, aumenta a fé nos nossos corações, aumenta, Senhor, a confiança em Ti, que nós sejamos como José, que mesmo diante de tantas dificuldades, a gente escolha confiar no Senhor, descansar no Senhor, ó Deus, e perdoar também aqueles que estão à nossa volta, assim como o Senhor também nos perdoa quando nós erramos. Nós te agradecemos por essa palavra, em nome de Jesus, amém! Então, crianças, essa foi a nossa palavra de hoje. Tio Léo, pega o versículo para mim, só para eu ler para eles a referência. Olha só, vocês vão hoje fazer uma atividade de José, que logo o tio Léo vai fazer com vocês. Eu não vou mostrar qual que é, eu só vou ler o versículo, que diz assim, ó, tá em Gênesis 39, 23, que diz o seguinte: o Senhor era com ele quem? José. Então, o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia prosperava, ou seja, tudo que José fazia dava certo. Por quê? Porque Deus estava com ele em todo o tempo, certo? Então que o Senhor também esteja conosco em todo o tempo para que tudo que a gente faça dê certo, tá bom? Um beijo, boa semana e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bom, crianças, então agora a hora da nossa atividade, né? Então olha só que legal, aprendemos hoje sobre, quem lembra? José, né? Então nós vamos aqui fazer esse desenho lindo e aqui é bem simples, tá? Nós vamos colorir, deixar bem bonito, vamos pintar a túnica dele, né? Que era colorida, e vamos recortar aqui e montar esse versículo aqui na túnica dele, tá bom? Então o tio vai pintar e vocês acompanhem junto com o tio. Ah, lembrando, vocês podem pintar, tá? Com giz de cera, pode pintar com lápis de cor, com canetinha, com o que vocês acharem melhor, tá bom? Bom, crianças, olha só, como o tio falou, nós pintamos, né, bem colorido, bem bonito, e como eu tinha falado, a túnica de José, ela era colorida, né? Então aqui, ó, bem bonito, cor vivas. Agora o tio vai recortar, tá bom? O tio vai recortar e depois a gente cola junto. Olha só, crianças, falta só mais um para mim recortar. O tio achou importante falar para vocês para recortar bem juntinho com a linha, tá? Porque a gente vai colar e montar dentro da túnica dele. Então, se você recortar um pouquinho fora da linha, pode ser que fique ruim de montar ali. Então, é sempre acompanhar a linha aqui, ó. Pra, na hora de montar ali na roupinha de José, pra gente não ter problema, tá? Corta bem em cima da linha que tá pedindo aqui, a pontilhada. E aí não vai ter problema. Então olha só, esse aqui é o último. E agora aqui nós vamos recortar só em volta de José.
aqui nós não vamos recortar aqui a referência do versículo, que é sempre bom a gente lembrar onde está. Então olha só, crianças, nós vamos montar o versículo que está lá em Gênesis 39, 23, tá bom? Então nós vamos pegar aqui as pecinhas e montar o versículo. Então primeiro nós temos que saber como que é o versículo, né? Olha só, o Senhor, começa aqui, ó, o Senhor era com ele, com quem? Com José, né? Então, olha só, o Senhor era com ele. E tudo, aqui a sequência, e tudo que ele quem? José, tudo que ele fazia prosperava, certo? Então agora nós vamos colar aqui e aí finalizou a nossa atividade. Eu vou colar e vocês acompanham. Pronto, crianças, olha só. Viram que legal, que bonito que ficou a nossa atividade? Então, como a gente disse, né? O versículo lá de Gênesis 39, 23 diz: o Senhor era com ele quem? José, né? E tudo que ele fazia prosperava. Porque José, ele tinha fé no coração, né? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado da nossa atividade e nós aguardamos aí o retorno de vocês. Criança, chegamos ao fim de mais um culto, que pena, né? O nosso cultinho acabou, mas nós temos que lembrar o que foi falado no cultinho hoje, né? Vocês viram só como José, ele foi um grande herói da fé, ele foi um homem perdoador, né? Então, como José, nós precisamos agir com fé, nós precisamos viver na fé e também usar o exemplo de José, que perdoou ali os seus irmãos, e devemos ter assim um coração que perdoa também, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do nosso culto, eu espero que vocês tenham conseguido fazer a nossa atividade, nós aguardamos o retorno de vocês e eu desejo que vocês tenham aí uma semana abençoada, que até a semana que vem nós possamos nos encontrar aqui e ter mais um culto abençoado. Então é isso, crianças. Tchau, tchau, um beijão e Deus abençoe vocês.